Eu queria começar falando sobre o Chile. Domingo agora vai ter eleição no Chile e se as coisas já não estavam, suficientemente acirradas, as eleições agora prometem deixar tudo ainda mais quente no Chile. O valor econômico foi o único dos 4 jornalões que nós acompanhamos aqui, que tratou das eleições no Chile. Está aqui, eleição acirrada no Chile. O Chile realiza domingo a mais acirrada eleição presidencial desde 1990. Tecnicamente empatados, o socialista Gabriel Boric e o neopinochetista José Antônio Kast tentam mobilizar o eleitor que não foi às urnas no primeiro turno, quando apenas 47% compareceram. Pesquisa mostra o esquerdista com 39% de intenções de voto e Kast com 36%. E aí, pessoal, como se já não bastasse esse cenário bastante acirrado até as últimas pesquisas, ontem a viúva do general Augusto Pinochet faleceu. E aí, claro que a candidatura pinochetista do José Kast está usando o cadáver da viúva do Pinochet como fator de mobilização da direita chilena. Então, é um quadro extremamente indefinido. E vejam só, pessoal, a situação no Chile ela é muito explosiva. Nós vimos, nos últimos anos, a crise social do Chile, depois de décadas de neoliberalismo desavergonhado, alternado com neoliberalismo envergonhado da esquerda moderadíssima chilena que governou a maior parte do tempo depois do regime do Pinochet. O Chile vem enfrentando uma gravíssima crise social, uma crise social que se manifesta, por exemplo, numa coisa muito triste que são os altos índices de roubos e suicídios promovidos pelos idosos do Chile. Então, os idosos hoje são responsáveis por boa parte dos furtos que acontecem no país e também pelos suicídios, em função da grave crise previdenciária produzida por décadas e décadas de neoliberalismo chileno. Nós vimos, em 2019 e 2020, o levante popular chileno sair às ruas e colocar o regime em xeque como nunca antes, a tal ponto de, pela primeira vez na história do Chile, ocorrer eleições diretas populares para uma Assembleia Constituinte. E uma Assembleia Constituinte que teve um resultado eleitoral devastador para a direita chilena, que não tem número suficiente nem para vetar qualquer artigo na Constituinte. Então, a gente começou a ter uma situação de dualidade de poder no Chile, com um governo de direita, um Congresso de direita e uma Constituinte de esquerda, e com, vamos dizer assim, uma tendência mais à esquerda do que a média da esquerda latino-americana no último período. Uma situação tão bizarra que, no dia da posse da Constituinte, dentro do palácio, os constituintes tomavam posse, do lado de fora, a população fazia manifestação em apoio à Constituinte,
E as forças policiais reprimiam a manifestação popular a favor da Constituinte, né? Agora, no primeiro turno das eleições chilenas, né, essa crise, né, se aprofundou, porque o Congresso foi renovado com o avanço da direita, né, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, e o candidato de extrema-direita ficou em primeiro lugar, seguido, né, por um candidato de esquerda, até então, pelo menos, né, mais à esquerda do que a média, né, das candidaturas, né, viáveis da esquerda no continente no último período, né? E esse resultado, então, levou para o segundo turno do Chile, né, o seguinte cenário, vejam só. Hoje a gente tem, né, a Constituinte dominada pela esquerda, Congresso dominado pela direita. E a presidência da República agora pode pender, né, mais para o lado da Constituinte ou mais para o lado, né, do Congresso. Os poderes constituintes são poderes soberanos, né? Então, uma das questões que está colocada para a Assembleia Constituinte é a possibilidade, inclusive, de interferir, né, nos mandatos do atual Congresso, né, e do presidente eleito agora no segundo turno. Então, configurando-se, né, uma vitória da extrema-direita, né, a tendência é, né, eles irem para cima da Constituinte, para esmagar a Constituinte, né, e não aprovar, né, porque a Constituinte tem que terminar os trabalhos até julho e tem que ter um referendo popular, né? Com uma vitória da extrema-direita, né, eles vão certamente para cima da Assembleia Constituinte, né? E aí vão manter, né, a atual Constituinte, o atual modelo econômico, né, o que certamente vai, né, impedir que se solucione a crise social chilena, né, e aí a crise política continua colocada. Eu só queria comentar, né, mais um detalhe na eleição chilena. Né? Primeiro é o seguinte, né, esse candidato da extrema-direita, né, o nome dele é José Antônio Caixa, ele tem 55 anos, né, e o pai dele foi oficial da Wehrmacht, né, do exército alemão, durante a Segunda Guerra Mundial, e foi filiado ao Partido Nazista. Então, ele é um candidato identificado não só com a defesa do neoliberalismo, mas também, né, com o pinochetismo, né? E tem essa, né, herança familiar, né, de ser, né, filho de um oficial do exército alemão filiado ao Partido Nazista, né? E no Chile, é importante que a gente não fique, né, nunca imagine, né, que a semelhança do uniforme do exército chileno com, né, o exército alemão, né, não é por acaso, né, porque o exército chileno, né, ele foi constituído, né, reformado, né, e passou a ter, né, a configuração, né, que predomina até hoje, né, a partir de missões nazistas antes da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, quando eu li o livro Blackwater, né, sobre esse negócio da terceirização das guerras, né, das empresas privadas de mercenários e tal, ali no livro, né, o exército chileno é apontado, né, como o exército da América Latina que mais fornece mercenários, né, para essas empresas aí no mundo inteiro, né, e em função, né, das empresas gostarem muito, né, da disciplina, da ideologia dos oriundos das Forças Armadas chilenas, né? O Boric, né, por outro lado, né, ele vem, né, ele é muito jovem, tem 35 anos, né, ele vem da luta popular, né, dos protestos estudantis de 2011, né, depois ele foi eleito deputado em 2014, né, sempre atacando o neoliberalismo. Ele fez uma candidatura à esquerda, né, das candidaturas tradicionais da esquerda chilena, né? Hoje ele conta, né, com o apoio
da Frente Ampla e do Partido Comunista Chileno, né? Mas, né, ele, né, e também o candidato da extrema-direita sinalizaram ao centro, né, durante agora a campanha do segundo turno, colocando aí, inclusive, né, o compromisso com a manutenção da independência do Banco Central. Então, se por um lado, né, está muito clara qual é a orientação política, né, do candidato da extrema-direita, né, o candidato da esquerda, né, não está muito claro, né, o quanto que ele é da extrema esquerda ou não, né, o quanto que ele pretende, né, junto com a Assembleia Constituinte, enterrar o regime chileno e, com isso, enfrentar todos os riscos políticos, né, de tentar forçar essa transição. Agora, certamente, né, não tentar, né, mudar o regime político e, né, econômico do Chile, né, a manutenção do status quo no Chile, né, também significa, né, a perpetuação dessa crise política. Eu queria começar falando sobre o Chile. Domingo agora vai ter eleição no Chile e, se as coisas já não estavam, né, suficientemente acirradas, né, as eleições agora prometem deixar tudo ainda mais quente no Chile. O Valor Econômico, né, foi o único dos 4 jornalões, né, que nós acompanhamos aqui, que tratou das eleições no Chile. Está aqui, eleição acirrada no Chile. O Chile realiza domingo a mais acirrada eleição presidencial desde 1990. Tecnicamente empatados, o socialista Gabriel Boric e o neopinochetista José Antônio Kast tentam mobilizar o eleitor que não foi às urnas no primeiro turno, quando apenas 47% compareceram. Pesquisa mostra o esquerdista com 39% de intenções de voto e Kast com 36%. E aí, pessoal, como se já não bastasse, né, esse cenário, né, bastante acirrado até as últimas pesquisas, né, ontem a viúva do general Augusto Pinochet faleceu. E aí, claro, né, que a candidatura pinochetista do José Kast está usando, né, o cadáver da viúva do Pinochet, né, como fator de mobilização da direita chilena. Então, é um quadro extremamente indefinido, né? E vejam só, pessoal, a situação no Chile, ela é muito explosiva. Nós vimos, né, nos últimos anos, a crise social do Chile, né, depois de décadas, né, de neoliberalismo desavergonhado, né, alternado com neoliberalismo envergonhado, né, da esquerda moderadíssima chilena que governou, né, a maior parte do tempo depois do regime do Pinochet, o Chile vem enfrentando uma gravíssima crise social, né, uma crise social que se manifesta, por exemplo, né, numa coisa muito triste que são os altos índices, né, de roubos e suicídios, né, promovidos pelos idosos do Chile. Então, os idosos hoje são responsáveis por boa parte, né, dos furtos que acontecem no país, né, e também pelos suicídios, né, em função da grave crise previdenciária, né, produzida por décadas e décadas de neoliberalismo chileno, né. Nós vimos, em 2019 e 2020, né, o levante popular chileno sair às ruas, né, e colocar o regime em xeque como nunca antes, a tal ponto,
né, de, pela primeira vez na história do Chile, né, ocorrer eleições diretas populares para uma Assembleia Constituinte. Né, e uma Assembleia Constituinte que teve um resultado eleitoral devastador, né, para a direita chilena, né, que não tem número suficiente nem para vetar, né, qualquer artigo na Constituinte. Então, a gente começou a ter, né, uma situação de dualidade de poder no Chile, né, com um governo de direita, um Congresso de direita e uma Constituinte de esquerda, né, e com, vamos dizer assim, uma tendência mais à esquerda do que, né, a média da esquerda latino-americana no último período. Né. Uma situação tão bizarra que, no dia da posse da Constituinte, né, dentro do palácio, os constituintes tomavam posse, do lado de fora, a população fazia manifestação em apoio à Constituinte e as forças policiais reprimiam a manifestação popular a favor da Constituinte. Né? Agora, no primeiro turno das eleições chilenas, né, essa crise, né, se aprofundou, porque o Congresso foi renovado com o avanço da direita, né, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, e o candidato de extrema-direita ficou em primeiro lugar, seguido, né, por um candidato de esquerda, até então, pelo menos, né, mais à esquerda do que a média, né, das candidaturas, né, viáveis da esquerda no continente no último período. Né? E esse resultado, então, levou para o segundo turno do Chile, né, o seguinte cenário, vejam só. Hoje a gente tem, né, a Constituinte dominada pela esquerda, Congresso dominado pela direita. E a presidência da República agora pode pender, né, mais para o lado da Constituinte ou mais para o lado, né, do Congresso. Os poderes constituintes são poderes soberanos. Né? Então, uma das questões que está colocada para a Assembleia Constituinte é a possibilidade, inclusive, de interferir, né, nos mandatos do atual Congresso, né, e do presidente eleito agora no segundo turno. Né? Então, configurando-se, né, uma vitória da extrema-direita, né, a tendência é, né, eles irem para cima da Constituinte, para esmagar a Constituinte, né, e não aprovar, né, porque a Constituinte tem que terminar os trabalhos até julho e tem que ter um referendo popular. Né? Com uma vitória da extrema-direita, né, eles vão certamente para cima da Assembleia Constituinte. Né? E aí vão manter, né, o atual Constituinte, o atual modelo econômico, né, o que certamente vai, né, impedir que se solucione a crise social chilena, né, e aí a crise política continua colocada. Eu só queria comentar, né, mais um detalhe na eleição chilena. Né, primeiro é o seguinte, né, esse candidato da extrema-direita, né, o nome dele é José Antônio Caixa, ele tem 55 anos, né, e o pai dele foi oficial da Wehrmacht, né, do exército alemão, durante a Segunda Guerra Mundial, e foi filiado ao Partido Nazista. Então, ele é um candidato identificado não só com a defesa do neoliberalismo, mas também, né, com o pinochetismo. Né? E tem essa, né, herança familiar, né, de ser, né, filho de um oficial do exército alemão filiado ao Partido Nazista. Né? E no Chile, é importante que a gente não fique, né, nunca imagine, né, que a semelhança do uniforme do exército chileno com, né, o exército alemão, né, não é por acaso, né, porque o exército chileno, né, ele foi constituído, né, reformado, né, e passou a ter, né, a configuração
né, que predomina até hoje, né, a partir de missões nazistas antes da Segunda Guerra Mundial. Né? Inclusive, quando eu li o livro Blackwater, né, sobre esse negócio da terceirização das guerras, né, das empresas privadas de mercenários e tal, ali no livro, né, o exército chileno é apontado, né, como o exército da América Latina que mais fornece mercenários, né, para essas empresas aí no mundo inteiro, né, e em função, né, das empresas gostarem muito, né, da disciplina, da ideologia dos oriundos das Forças Armadas chilenas. Né? O Boric, né, por outro lado, né, ele vem, né, ele é muito jovem, tem 35 anos, né, ele vem da luta popular, né, dos protestos estudantis de 2011, né, depois ele foi eleito deputado em 2014, né, sempre atacando o neoliberalismo. Ele fez uma candidatura à esquerda, né, das candidaturas tradicionais da esquerda chilena. Né? Hoje ele conta, né, com o apoio da Frente Ampla e do Partido Comunista Chileno, né? Mas, né, ele, né, e também o candidato da extrema-direita sinalizaram ao centro, né, durante agora a campanha do segundo turno, colocando aí, inclusive, né, o compromisso com a manutenção da independência do Banco Central. Então, se por um lado, né, está muito clara qual é a orientação política, né, do candidato da extrema-direita, né, o candidato da esquerda, né, não está muito claro, né, o quanto que ele é da extrema esquerda ou não, né, o quanto que ele pretende, né, junto com a Assembleia Constituinte, enterrar o regime chileno e, com isso, enfrentar todos os riscos políticos, né, de tentar forçar essa transição. Agora, certamente, né, não tentar, né, mudar o regime político e, né, econômico do Chile, né, a manutenção do status quo no Chile, né, também significa, né, a perpetuação dessa crise política.